Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Carreira. Aqui a gente fala sobre oportunidades e estratégias para você que quer a sua promoção, a promoção do seu cargo e aumento de salário. Meu nome é Valéria Batagello e o tema de hoje é o que se espera de um gerente. Você sabe o que faz um gerente? Então é sobre isso que a gente vai discutir aqui um pouquinho hoje, para te ajudar a entender melhor quais são os próximos passos na carreira. Afinal de contas, eu estou sempre te dizendo aqui que antes de tomar qualquer atitude, antes de se candidatar para alguma coisa diferente, antes de fazer o seu plano de verdade de carreira, você precisa entender quais são os caminhos possíveis. O que é que você vai estudar, no que você vai investir tempo aprendendo e tendo novas experiências. E se você não sabe para onde você está indo, qualquer coisa serve. Então, sabe aqueles vídeos que eu já fiz todos aqui que você pode encontrar facilmente no YouTube, no Facebook, no Instagram, todos os vídeos que estão conversando com esse assunto de qual treinamento eu faço para ser promovido, que tipo de faculdade ou se eu preciso de faculdade para fazer alguma coisa, que tipo de experiência eu devo ter, tudo isso que está lá, que você já viu, você vai entender que faz sentido. Sim, você precisa saber para onde é que você está direcionando o seu caminho, onde é que você vai gastar o seu tempo e o seu esforço para conseguir a sua promoção de verdade. Então, para a gente começar de um jeito que te ensine, porque afinal de contas é para isso que eu estou aqui, para te ajudar a entender, para te oferecer mais informações sobre os caminhos que você quer trilhar. Então, o que faz um gerente de verdade? Porque tem muita gente que olha para o cargo de gerente, deseja o cargo de gerente, mas não tem a menor noção do que é que faz essa função. Então, vamos começar por ela. Então, assim, se a gente falar simplesmente sobre gerente, vamos ser de um jeito bem simplista, bem raso, tá? Um cargo de gerente, ele tem sim sempre muita relevância em qualquer lugar onde ele exista, independente do tamanho da organização. Porque o cargo de gerente, ele remete a uma responsabilidade específica. Então, ele possui as responsabilidades dentro daquela empresa, que são responsabilidades de cuidar realmente das coisas que estão acontecendo, de manter a organização dos processos que foram definidos pela empresa, de garantir o sucesso da equipe, o resultado da equipe que está ligado a esse cargo de gerente, ou seja, manter a organização daquele lugar funcionando. E isso pode acontecer numa empresa pequena? Pode. Então pode ser um cargo de gerente que tem abaixo dele diretamente todos os funcionários daquela empresa. Imagine uma loja, tem um gerente de loja, as pessoas respondem para aquele gerente de loja. Agora, se a gente imagina, vamos lá para a vida corporativa, se a gente imagina empresas maiores, você já vai ver vários gerentes dentro da mesma empresa. Então tem gerentes em cada tipo de departamento. Então, isso é importante de entender para não ficar parecendo que é alguma coisa que você quer, mas que é inatingível, ou de repente alguma coisa que você quer e que simplesmente quer porque o nome é bonito, porque tem status. A pessoa, quando diz que é gerente, que já tem um cargo diferente, que tem um salário maior, ela tem um status diferente, né? Isso mexe com a gente sim, porque mexe no sentido não só de dizer, olha só, eu ganho tanto, eu ganho 10 mil reais por mês, eu ganho 15 mil reais por mês. É isso que mais bate em você? Depende, às vezes é realmente o status do que aquilo traz. Se eu sou gerente, quer dizer que eu já percorri um certo caminho e já tenho um reconhecimento bom. E isso é muito legal, porque se alguém confia na gente a ponto de deixar tantos processos sob a nossa gestão, sob o nosso cuidado, quer dizer que sim, a gente está sendo reconhecido por ser um bom profissional. E claro que depois de ser reconhecido a ponto de conseguir aquele cargo, a gente tem que fazer jus e entregar realmente todos os resultados que são esperados desse cargo, para que a gente seja considerado, inclusive, um bom gerente e tenha novas oportunidades ao longo do caminho. Então, entendido que um gerente é esse tipo de cargo, que tem as responsabilidades de manter os processos funcionando, a gente entende que um gerente é um cargo de liderança.
um cargo de liderança porque ele tem pessoas abaixo dele em nível hierárquico, não em nível de como sou diferente de todas as pessoas, mas sim da hierarquia criada pela empresa. Então, se é um cargo de liderança, você entende que você está liderando outras pessoas, conduzindo outras pessoas, tanto pelo caminho que você precisa trilhar para ser um bom profissional, quanto para o caminho que você precisa trilhar para entregar os resultados da empresa e também o caminho que você vai trilhar ajudando as outras pessoas a encontrarem o seu próprio caminho na vida profissional, no crescimento, por que não? Né? A pessoa, quando chega num nível de cuidar de uma equipe, de ajudar uma outra equipe, tem essa responsabilidade e ela, além de ser muito bonita, mas se isso não mexe com você, eu particularmente acho linda essa parte dessa função, né? E eu já passei por isso por muitos anos, todo mundo aqui sabe, eu sempre conto da minha experiência de tantos anos como gerente em nível executivo de multinacionais, em que eu tinha sim muitas pessoas ligadas a mim, e uma das coisas mais bonitas que eu posso olhar para trás e ver é que pessoas que eu pude ensinar coisas para que elas avançassem nas carreiras foram pessoas que progrediram depois. Então sim, para mim isso é muito bom, mas eu sei que esse tipo de assunto não conversa com todo mundo, então tá tudo bem, desde que você entenda que você também tem um papel fundamental, mesmo que não seja a parte mais importante do mundo para você no exercício dessa função. E antes de falar sobre o próximo tópico, que é justamente entender quais são as atribuições mais técnicas e específicas de um gerente, porque claro, eu vou te contar sobre isso também, eu queria te contar o seguinte: existem, o nome, o cargo gerente é um nome, né? É um título que se dá para um cargo dentro de uma estrutura. E eu sempre falo aqui para você que cada empresa cria a sua estrutura da forma que mais funciona para ela, de acordo com os resultados que aquela empresa espera ter para todas as coisas que ela quer realizar. Então depende se a empresa é pequena, se a empresa é grande, se a empresa tem uma unidade só, se a empresa tem mais do que uma unidade, independente do tamanho dela, pode ser uma loja. Imagine uma loja que tem mais duas lojas da mesma coisa, do mesmo dono, que vende o mesmo produto. Enfim, tudo isso depende muito. E aí quando a gente fala do cargo de gerente, eu já te falei que o cargo de gerente é um cargo de liderança. Dependendo do tipo de organização, do tipo de estrutura da empresa, um cargo de liderança pode ter outros nomes também. O gerente brilha aos olhos, porque ele tem realmente um quê aí de realmente já ter chegado em algum lugar diferente, né? De já ter chegado no topo daquela estrutura que você imagina. Mas sim, existem outros nomes, outros títulos de cargos de liderança que também são super interessantes e que em alguns momentos eles podem ser o topo daquela estrutura, em outros momentos eles podem ser caminho para você chegar ao cargo de gerente. Então aqui a gente fala sobre líder, encarregado, coordenador, supervisor, gerente de projetos, por que não? Porque gerente de projetos normalmente não tem equipe, mas enfim, pode ser um passo anterior a um cargo realmente de coordenar uma equipe inteira formalmente. Então assim, tem lugares em que você vai encontrar naquele espaço, né, naquela empresa como um todo, um cargo máximo de supervisor que já responde para o dono da empresa, assim como você vai encontrar em outras empresas um cargo de supervisor que supervisiona, que lidera uma equipe menor ou uma equipe com atividades um pouco mais restritas e que responde para um gerente ou que responde diretamente para o dono da empresa. Então, se o dono da empresa é muito ativo, ele provavelmente faz o papel de gerente. Ele mesmo, apesar de não ter o título de, como ele é o dono da empresa, ele faz o papel, né, do gerente efetivamente, cuidando dos resultados que ele espera que aconteça, mas ele precisa de alguém que auxilie, cuidando dos resultados da equipe para que alcance os resultados que ele espera. Então sim, ali ele pode criar um outro cargo chamado de coordenador, chamado de supervisor. Então todos esses são nomes de cargos de liderança que podem ser o topo da hierarquia do lugar onde você está,
ou podem ser um passo em que você conquista algo diferente para que esteja já no caminho de chegar ao cargo de gerente, se isso for o seu desejo. E eu entendo que sim, porque afinal de contas você está aqui acompanhando comigo como que é essa jornada do tornar-se gerente. E isso faz parte, o crescimento e o entender o que cada um faz parte. Então agora voltando um pouquinho para a parte mais prática desse assunto, eu sempre conto aqui que as empresas determinam suas estruturas, tudo que ela quer que funcione dentro da empresa. Então os nomes dos cargos, quantos funcionários vão ter, se tem várias áreas ou não, se vai ter supervisor, se vai ter gerente, ela determina tudo isso de acordo com os resultados que ela precisa que aconteça. Quando ela determina isso e cria uma série de cargos, existe um processo chamado de descrição de cargos, para saber exatamente o que cada cargo vai fazer. Senão o grande risco, e é o que acontecia no passado, você vai contratando pessoas aleatoriamente, vai dando algumas funções para ela, mas chama todo mundo pelo mesmo nome e de repente você perde a noção do que é que realmente cada um é responsável. E pior, se você tem todo mundo com o mesmo nome, você não consegue dar o direcionamento da tarefa e da especialização que aquela pessoa precisa ter, que a equipe precisa ter. Então, nesse ponto é que criaram-se as descrições de cargo, definindo que cada um deveria ter um nome específico para ficar mais fácil de entender como aquilo devia funcionar. E aí, ali sim, existem as exigências necessárias para que a pessoa consiga executar a função dela do jeito certo. Então, não, quando você olha para as empresas e fala, nossa, e colocaram essa descrição de cargo aqui agora só para criar mais uma burocracia. Não, gente, é uma forma de medir, é uma forma de entender o que é que a empresa precisa buscar, senão ela vai buscar qualquer profissional e não é isso que ela precisa. E também é uma forma de nos ajudar. Quando a gente está preparando o nosso caminho, cuidando do nosso plano de carreira, fica mais fácil de entender quais são os caminhos possíveis, porque existe uma rota já traçada, existe um caminho desenhado ali para que a gente possa se basear e poder seguir. Então, falando de uma descrição de cargo básica de um gerente, porque sim, eles podem mudar muito e vocês vão ver daqui a pouquinho como que eu coloquei aqui a sequência de quantos cargos a gente pode chamar de gerente, por exemplo. Agora, que requisitos teria então para um cargo de gerente? Precisa ser uma pessoa que tenha experiência de sucesso comprovado como gerente. Afinal de contas, quem é que vai dar um título de gerente com um cargo de gerente, com status de gerente, de responsável por algumas coisas, com um salário mais alto, se a pessoa não consegue comprovar que ela já fez aquilo antes? Tá bom, Valéria, mas e aí? Se eu nunca fui gerente antes formalmente, se não tá lá na minha carteira de trabalho, como é que eu comprovo isso? Você comprova isso através das suas experiências. Lembra que eu sempre falei em todos os outros vídeos sobre fazer mais do que aquilo que se pede, se expor em mais projetos, fazer coisas diferentes. Essa sim é uma forma de você entender e começar a se expor em atividades que normalmente quem tocam são os gerentes. Mas quando você é uma pessoa ativa, proativa, que está sempre ali disposto a abraçar alguma coisa a mais, que te coloque numa experiência diferente, que te coloque numa visibilidade diferente para outras pessoas, você consegue sim executar algumas atividades que seriam só de responsabilidade de um gerente, mas você vai acumulando aquilo como experiências para contar. Então, o que às vezes acontece? Aconteceu muito comigo no passado, por exemplo, quando o gerente sai de férias, quem é que cuida das atividades dele? É claro que a pessoa não necessariamente vai assumir toda a responsabilidade normalmente é dividida, mas assim, eu sou uma pessoa a quem ele confiaria, o cargo gerente acima de mim, confiaria algumas atividades dele que tem datas para acontecer, que precisam acontecer enquanto ele esteja de férias? Então assim, se sim, essa é uma grande experiência que tem que ir para o meu currículo. Mas Valéria, isso não está escrito na minha carteira de trabalho. Não tem problema, você sabe contar sobre ela, você sabe contar sobre como foi o seu desempenho enquanto atuando nessa atividade. Imagine que uma dessas atividades seja demonstrar, explicar ou apresentar
os resultados da sua equipe durante aquele período. E aconteceu uma reunião justo quando o seu gerente estava de férias ou estava afastado numa licença médica ou teve um problema naquele dia e você precisou representá-lo. Então você vai para uma reunião às vezes de diretoria ou se é numa empresa menor, você vai falar com o dono da empresa em nome do seu gerente, conseguindo apresentar aquilo que normalmente ele apresentaria. Pensa, isso é uma super experiência que quando ele voltar, inclusive, mesmo que ele esteja presente na empresa, se ele tiver que escolher entre duas atividades, ele puder confiar em você, talvez ele faça outra atividade e te deixe continuar fazendo aquela. Ah, mas Valéria, mas aí eu vou estar fazendo mais coisas do que eu deveria. São escolhas. Na hora que alguém precisar lembrar de alguém que já faz aquela atividade pronta, que já sabe se expor, que já sabe se apresentar naquele nível esperado para um gerente, a pessoa vai se lembrar de você ou vai se lembrar de alguém que só quis fazer metade do trabalho porque aquilo não era muito responsabilidade dela? Então, entende como a gente pode ter esse tipo de experiência mesmo sem ter ela no cargo? O segundo ponto é a capacidade de liderança e orientação a negócios, ou seja, você consegue, enquanto você está no papel de gerente ou no exemplo que eu acabei de dar, cobrindo uma licença, né, as férias de um gerente, você consegue puxar a equipe que trabalha ali com você, com um nível, a pessoa entendendo que você tem aquela responsabilidade naquele momento, ela consegue responder a você como sendo a autoridade do lugar. E você consegue entender o suficiente de negócios para não achar que aquilo é só mais uma besteira? Porque a maioria das pessoas, eu te digo com total franqueza, mais de 90% das pessoas que estão por aí sempre encaram as coisas que vêm da diretoria, do dono da empresa, como mais uma burocracia, como mais uma mania que a pessoa inventou de apresentar um resultado, sendo que aquele resultado é importante para a pessoa saber se a empresa está no rumo certo. Então você entende sobre negócios, você entende que a sua atividade ou a atividade da área que você está conduzindo está totalmente ligada ao negócio em si. Então, quando você entende que isso está, você começa a entender mais sobre negócios, você começa a se informar mais sobre o que está acontecendo no mundo dos negócios para conseguir conversar com essas pessoas. Eu também falo sobre isso aqui. Quando você encontra com as pessoas que têm cargos diferentes dos seus, maiores que os seus, como é que você se comporta? Você consegue ter uma conversa, se eles estiverem conversando, por exemplo, sobre coisas do mundo de negócios, sobre estratégias do mundo de negócios, você vai sair correndo ou você tem condições de entrar ali e participar com uma frase que seja para a pessoa olhar e falar, nossa, ela entende disso, ele entende disso, que legal! Então, esse é o tipo de coisa que também faz muita diferença, informações sobre coisas que a gente não necessariamente tem que produzir todos os dias. Habilidade na gestão com clientes. Então, se for uma empresa de varejo, se é uma loja, claro, tem que ter habilidade no trato com o cliente, porque normalmente vai ter problemas acontecendo. Se é uma empresa que lida com clientes externos, você está numa área que lida com os clientes externos, também é necessário. E se é uma área como a de recursos humanos, que é de onde eu vim, você sabe disso. Os clientes daquela área são todos os funcionários da empresa. São clientes daquela área que estão esperando pelos resultados dos processos que acontecem ali todos os dias. Então, qual é a sua habilidade no gerenciamento do trato com os clientes? Isso é importante também numa descrição de cargo de gerente, o que você precisa saber para ser gerente. Precisa também de sólidas habilidades organizacionais. O que é isso? É entender aquilo tudo que eu estou te falando aqui. Como funcionam as hierarquias da empresa, como funcionam as outras áreas, como as pessoas estão distribuídas ali para compor o resultado da empresa. E não simplesmente achar que você, gerente, se basta sozinho, o seu departamento se basta sozinho, sendo que a empresa... Vamos imaginar eu na área de recursos humanos. A empresa vende... Eu vou dar o exemplo da onde eu trabalhava. Exatamente, a empresa fabricava peças específicas para as montadoras de carro. Então, Valéria, mas uma profissional de recursos humanos tem o que a ver numa peça de um carro que vai ser produzido em outro lugar?
tudo. Se aquela empresa faz isso para viver, se é disso que ela vive, todo o restante tem que funcionar para que isso funcione adequadamente, para que o resultado da empresa seja bom. Se eu não conseguir fazer a minha parte dentro da minha área para que aquele resultado seja bom, eu não entendi nada sobre o motivo da área existir, sobre o motivo do meu cargo existir, sobre o motivo das várias áreas existirem. Então, qual é a minha habilidade dentro de uma organização, de entender como a organização deve funcionar? Nenhuma. Então, por isso, sim, é importante passar a conhecer sobre isso e conseguir conversar sobre isso com as pessoas que trabalham com você. Tem que ter uma habilidade de comunicação e habilidade interpessoal gigante. Porque eu sempre fui, vou dar aqui já de cara o meu exemplo, eu sempre fui uma pessoa mais introspectiva. Eu não sou a pessoa que chega de cara abalando com todo mundo. Oi, né? Tipo, me apresentando para todo mundo no lugar que eu chego, tá? Eu sou uma pessoa que chega, observa o ambiente, vê como as coisas estão acontecendo e depois sim eu vou até lá. Mas o fato de ser mais introspectiva, de ser até um pouco mais tímida quando eu conheço pessoas novas, não quer dizer que eu não aprendi ao longo do tempo de que se eu cheguei num ambiente novo, eu preciso sim de uns minutos para me adequar, porque isso é meu, é pessoal, mas logo em seguida eu tenho que interagir com aquelas pessoas. Então, qual é a minha habilidade de relacionamento interpessoal? Com pessoas novas, em lugares onde eu preciso fazer networking, por mim, pela empresa, pelas pessoas que trabalham comigo e também a minha habilidade de me relacionar dentro da empresa, com os meus funcionários, com os funcionários que são clientes do meu departamento, com os outros departamentos, com os meus pares que seriam gerentes em outras áreas e com os meus superiores. Então eu preciso ter essa habilidade e uma boa comunicação desenvolvida, senão eu fico repetindo coisas que para eles não faz sentido, porque eu fico falando só no nível técnico. E no nível de liderança, no nível gerencial, o tom da conversa sobe um pouquinho. Então isso também é importante entender. E aí tem as outras coisas mais técnicas que podem aparecer de acordo com o cargo, no tipo de formação, do tipo de faculdade que se espera, se precisa ou não de faculdade. Em geral, sim, para cargos de liderança, mas se você for olhar para empresas menores, pode ser que não. Então, tudo isso depende, você precisa conhecer como é que isso funciona, entender como funciona uma descrição de cargo adequadamente, para saber o que se espera dessa pessoa. Né? Então, já falei dos vários nomes que existem, que são cargos de liderança, e aí a gente pode falar o seguinte: existe só um tipo de gerente? Eu já te expliquei aqui um pouquinho que existem vários nomes num cargo de liderança, mas mesmo falando só de gerente, a gente vai ver o seguinte, que existe, por exemplo, eu vou te dar algumas opções aqui para você entender o quanto é vasta essa área de gerente, porque eu fico falando de entender de outras áreas, mas eu sei que às vezes é complicado se você não está vivendo num lugar onde tenha isso facilmente para você entender como exemplo, tá? Então, olha só, pode existir um gerente administrativo de uma empresa menor que cuida só da parte administrativa e não da produção. Pode ser um gerente da área de marketing, então se tem uma área de marketing, precisa de alguém que entenda de marketing o suficiente e ali falando da descrição de cargo, pode ser que aqui precise sim de uma faculdade de marketing para a pessoa poder conhecer de ferramentas o suficiente para poder exercer o cargo dela dentro dessa função. Um gerente comercial que trabalha com vendas, um gerente de vendas propriamente dito, gerente de projetos, que eu já dei como exemplo aqui, um gerente de produção, aí a pessoa já precisa entender mais do dia a dia técnico e operacional da empresa para ser um gerente de produção, um gerente financeiro, um gerente de recursos humanos, assim como eu fui. Pode ter um gerente de lojas, um gerente de padaria, um gerente de supermercado. Entende como o campo é muito amplo? Então existe sim possibilidade em qualquer área que você estiver, em qualquer lugar onde você esteja trabalhando.
Senão as pessoas me escutam falando aqui e acham que só vão encontrar lugar na experiência que eu tive de uma multinacional, e não é isso. Existe gerente ou um cargo de liderança no seu nível máximo em todos os lugares onde você trabalhar. Todos eles precisam de alguém que esteja coordenando, mesmo que essa função seja exercida pelo dono da empresa. Imagine que uma hora essa empresa vai crescer um pouquinho mais se você está num lugar desse e ele vai precisar de alguém que ajude a cuidar desse tipo de função. Então ali sim vai surgir e vai ser criado um cargo de liderança, um cargo de supervisão, um cargo de gerente, o que quer que seja. E nessa hora você também precisa estar preparado, porque afinal de contas você vai esperar que ele vai procurar alguém no mercado, alguém com experiência em outro lugar, ou você que está ali já conhece tudo e ele já confia o suficiente a ponto de conseguir te delegar algumas atividades que são importantes. Então, olha como não é só. Eu sempre costumo falar sobre várias formas de olhar para as coisas em cada um dos temas que eu trago nos vídeos, para você entender que não é simples assim como simplesmente desejar. Senão, se você fica só esperando que as coisas aconteçam e não se prepare para elas, e não esteja visível o suficiente para elas, simplesmente na hora que surgir a necessidade, eles não vão encontrar em você uma pessoa com possibilidades de receber essa oportunidade. Porque sim, é uma oportunidade de aprender, de crescer com alguém que já te conhece, que conhece o seu potencial e que ali você pode estar preparado para mostrar todas essas coisas. E aí, qual que é o melhor cargo, o melhor momento para você se candidatar a um cargo de gerente? Quando você já entendeu que você fez o suficiente na função que você faz muito bem. O fez suficiente é isso que eu quero dizer. Que você faz muito bem aquela atividade que você está, mas faz muito bem não só na sua opinião. Tem gente que trabalha a sua carga horária completa e acha que só por isso ela entrega, ela faz o seu trabalho. Tem gente que só trabalha, o seu tempo inteiro sem faltar, mas comete uma série de erros, está sempre sendo corrigido por alguma coisa, precisa de ajuda sempre porque nunca dá conta sozinho, atrasa prazo de entrega, mas só porque trabalha todos os dias e não falta, ela acha que é o suficiente, ela está fazendo o trabalho dela do jeito certo. Então isso é importante de observar. Se você já está nesse ponto de entender que você faz tudo isso muito bem feito, que as outras pessoas te reconhecem, especialmente o teu chefe te reconhece com relação a tudo isso, isso talvez esteja no momento de você subir mais um nível. E sim, esse próximo nível já pode ser um cargo de liderança, se você já ajuda essa pessoa, já desempenha papéis junto a essa pessoa, que é o seu chefe, que é o seu gerente, que é o seu supervisor, de realmente se expor em funções parecidas com essa. Se isso já aconteceu, é a hora de você começar a dizer para a pessoa que te acompanha, para esse seu chefe, que você tem interesse sim em cargos de liderança. Mas como fazer isso? Você chega lá e fala para o seu gerente que só tem o cargo dele, não tem ninguém, nenhuma outra posição, e você fala assim, olha, é o seguinte, eu quero ser gerente e eu quero que isso aconteça no próximo ano, tá ligado? Não, né, gente? Primeiro que você se coloca à disposição para fazer coisas para que ele passe a confiar em você. Assim que você está nesse nível, pronto para esse nível, você começa a demonstrar para ele desejo e vontade. E de novo, gente, para ele o cargo, tá? Não quer dizer que eu estou dizendo aqui quem é, se é um homem ou se é uma mulher. Então você começa a demonstrar que você tem desejo sim de crescer um nível, de chegar num cargo de liderança, porque você entende que você tem capacidade, que você está se aprimorando com relação a isso. Isso quer dizer que ele não vai se sentir diretamente impactado ou confrontado de que você está tentando tirar o lugar dele. Esse é um ponto principal que você já deve saber, né? Se você enfrenta uma pessoa dessa que não está preparada, inclusive para lidar com o treinamento de outra pessoa, a probabilidade de você perder o seu emprego nessa hora é grande, porque ele vai te encarar como um rival naquele momento. E não necessariamente isso precisa acontecer, ele pode criar um cargo de supervisão ali para te trazer para mais perto e você ter mais experiência como líder formal, com isso registrado na sua carteira ou com isso, de uma forma mais aparente,
para que você consiga demonstrar depois essa experiência quando você precisar demonstrar. E aí sim você se candidata para uma vaga de gerente, que pode surgir ali onde você já está, ou a gente já falou muito sobre isso aqui, se ali não tem caminho possível num período que você considera justo para o crescimento que você vem apresentando, que você talvez tenha que procurar isso em outra empresa, que tenha mais espaço para você crescer. E aí, eu já falei também como saber se você está pronto. Então, você se candidata quando você sabe que já está pronto. E aqui eu guardei para esse pedaço um exemplo meu, que aconteceu numa época em que eu estava já cuidando do departamento, mas ainda sem a minha promoção formal para supervisão. Então, isso muitos anos atrás foi quando eu já era responsável por muitas das atividades. Eu já me reportava para o meu diretor, para o diretor, na verdade, do lugar onde eu estava. Eu já tinha altos relacionamentos com gerentes de outras áreas, isso já acontecia porque eu era a pessoa responsável por todas as atividades daquela área, né, da área de recursos humanos. E aí, naquele momento, né, como tinha acontecido uma transição dentro da empresa, que era um processo de separação de dois produtos, de duas áreas de negócios grandes, eu estava naquele departamento, e aí abriu-se então uma vaga para contratar um gerente. Só que olha só que engraçado, eu já era responsável por todas essas coisas, eu já era a pessoa que cuidava de tudo isso, eu já era a pessoa que conversava com os meus diretores sem medo, respondendo claramente o que eles precisavam e executando, entregando o que a área precisava. Só que eu ainda não tinha experiência como supervisora, como coordenadora formal da equipe, eu não tinha o título ainda. Então, na minha cabeça, eu ainda precisava passar por essa fase. Mas foi muito engraçado que foi a primeira vez que eu percebi de verdade que alguma coisa diferente estava acontecendo. Que foi quando o meu diretor, que estava cuidando da composição, da contratação desse novo gerente para esse lugar, me chamou para uma reunião e falou: olha, eu queria conversar com você hoje para te dizer o seguinte, a gente abriu esse processo seletivo para contratar um gerente de recursos humanos, mas eu queria saber como é que você está lidando com isso, né? Porque eu não sei se você imagina que você está nesse processo ou não. Aí eu de cara respondi: não, eu não acho que eu esteja nesse processo. Ele me perguntou por que não. Falei: porque eu ainda não tenho um cargo formal de liderança, porque eu acho que eu ainda tenho que aprender outras coisas. E aí ele me confirmou essas coisas e me disse: realmente você ainda não está preparada para um cargo de gerência, porque era um cargo que ia assumir tantas outras responsabilidades que sim, muitas delas eu cumpria, mas muitas delas era ele que puxava, porque não tinha aquele cargo ali cuidando daquelas atividades naquele momento. E ele me disse: eu fiquei preocupado de você se frustrar nesse momento por não ser considerada como a pessoa para ser gerente dessa área, mas eu queria que você soubesse que sim, a gente está reconhecendo o seu trabalho e que você vai ser considerada para essa posição um dia assim que você experimentar outras coisas aqui dentro, assim que você estiver, né, mais evidente em outros processos de liderança aqui dentro. Então, olha que engraçado, nesse momento eu não me considerava apta para uma promoção para gerente. E sim, eu estava certa, era assim que ele estava vendo. Então, eu nem estava preocupada, eu estava ajudando a cuidar do processo, mas eu não estava preocupada em não consegui-lo naquele momento. Enquanto outras tantas pessoas estariam desesperadas, achando que já fazia todo o trabalho do departamento e que era mais do que justo que ela fosse a pessoa promovida. Então, eu conto esse exemplo aqui para você entender que às vezes isso acontece. Então, é nessa hora que você entende se você está preparado para seguir esse caminho ou não. Você vai ouvir isso de outras pessoas, por isso não se feche para as pessoas que realmente têm valor na sua vida, no sentido de você se inspirar. É uma pessoa que realmente já é um líder que você admira, que faz coisas do jeito que você admira, que cuida dos processos de uma forma que você admira. Então sim, puxa essa pessoa para ser seu mentor, se aconselhe com ela, veja o que você pode melhorar, em que mais você pode ajudar. Então, assim, use isso a seu favor para fazer o crescimento acontecer, para fazer com que as coisas funcionem. E aí, dentro desse processo, você já entendeu como é que faz para começar. Como é que faz para começar?
Desenha o seu plano de carreira, entende tudo isso que você já fez, entende quem são suas referências, entende o que essa pessoa já te deu de feedback para que você possa colocar ali como plano de melhoria, para que as coisas comecem a acontecer de uma forma mais organizada. Porque nesse exemplo que eu acabei de dar, as coisas estavam acontecendo na minha vida, mas não eram na forma organizada ainda. E o que aconteceu depois desse exemplo que eu te dei, o gerente foi contratado e poucos meses depois eu fui promovida a supervisora da área. Então olha só que engraçado, quando eu entendi que aquilo que eu estava fazendo já era um potencial cargo de liderança, eu comecei a assumir outras coisas e me mostrar mais do tipo, ok, eu entendi que você confia em mim, então tá aqui, eu posso participar um pouco mais. E poucos meses depois chegou a minha primeira promoção para um cargo de supervisão que até aquele momento não existia naquela área. Então sim, os cargos podem ser criados. Então sim, a gente pode estar mais preparado do que a gente imagina. E para começar, então, a gente entende que isso está acontecendo, monta o nosso plano, se prepara para esse nosso plano e faz as coisas começarem a acontecer de verdade na nossa vida. Os resultados começam a chegar, isso dá um pouco mais de gás, um pouco mais de energia para a gente continuar correndo atrás das coisas que a gente quer que aconteça, que a gente quer de verdade que tenha um resultado positivo da forma como a gente espera. E aí a gente olha e fala assim, mas tá bom, imagina lá naquele seu exemplo, então, que seu diretor, você não tinha ainda cargo de supervisão e de liderança, e seu diretor veio conversar com você. Todo mundo nessa vida quer ser gerente? E eu te respondo que não. Eu acompanhei isso em vários momentos, eu vi muitos processos frustrados de pessoas que achavam que tinham que ser gerente porque era um cargo de status, mas que ao longo do tempo foi ficando mais evidente de que não, ela não queria todas aquelas responsabilidades da descrição de cargo, sabe? Então, se ela não queria todas aquelas responsabilidades, ela tinha que entender que ela precisava ficar um nível antes. Talvez sim, um nível de coordenação numa empresa maior, mas de repente não o nível de gerente, efetivamente, para ser responsável por tudo. Ela precisa, às vezes é uma pessoa que precisa um pouco mais de apoio, alguém que esteja próximo logo acima dela e as pessoas que estejam abaixo que não seja tão amplo. Então tá tudo bem em se encontrar e é por isso que eu insisto tanto que você tem que se conhecer. Senão você corre o risco de fazer uma escolha, de seguir para um caminho que não vai te fazer feliz. E aí o dinheiro vem, mas você não consegue manter aquilo em dia e pelo menos não consegue se manter satisfeito e motivado o suficiente porque você não entendeu bem o que é que se esperava daquele cargo. Você foi só pelo título ou só pelo dinheiro. E se você for só pelo título e só pelo dinheiro, mas estiver disposto a fazer tudo aquilo acontecer pelo título e pelo dinheiro, ok, você vai dar conta. Mas se você não estiver disposto, tá tudo bem. Só precisa se conhecer e entender que existem outros caminhos, existem cargos de especialista que têm o mesmo nível de comparação com o supervisor. Um especialista de recursos humanos que não tem equipe, ele cuida de um processo específico. Um gerente de projetos que sim lidera uma equipe durante o projeto, mas aquela equipe não depende totalmente dele para todas as coisas. Então existem sim formas de caminhar e de crescer sem ser um gerente no modelo tradicional que a gente conhece. Então não precisa se desmotivar se de tudo que eu falei aqui você falar, mas eu não sei se eu estou pronta para tal coisa. Tem muito caminho para todo mundo, tem lugar para todo mundo crescer aqui. E aí, então, eu já falei, só para a gente encerrar aqui, que se você não quer ser gerente, se você entendeu isso aqui agora, suas opções não acabaram. Você pode sim entender como é que você pode crescer, como é que você pode adquirir títulos maiores sem definitivamente uma equipe para cuidar, mas que você seja responsável efetivamente por uma tarefa que seja muito importante para o departamento. E isso é muito possível. Em empresas pequenas, você pode sim ser a pessoa que responde por todo um processo importantíssimo para o dono da empresa, mas que não necessariamente é o gerente que cuida ali das operações diárias. Então,
tem espaço para crescimento. E se os cargos, inclusive, não existem ainda, eles podem ser criados à medida em que você mostra o suficiente de capacidade de entregar as coisas, que você mostra o suficiente de dedicação para fazer com que a empresa alcance os resultados que ela deseja. Então, eu espero que você tenha entendido aqui, já saiba um pouquinho melhor se você quer ser gerente ou não. E sim, a maioria que ficou comigo aqui até agora, eu sei que quer ser gerente, só precisa então entender o que é que falta para você determinar qual é o tempo do seu plano, para o seu plano funcionar da forma mais redonda possível, para que os resultados venham mais rápidos. E não mais rápidos daquele jeito imediatista que a gente sabe que é um resultado a qualquer custo, tá? Mas os resultados rápidos com a consistência que eles devem ter para que você consiga mantê-los feliz, produzindo, entregando e sendo reconhecida. Essa é a melhor forma de conseguir um bom resultado na nossa carreira, na nossa vida profissional. Então, muito obrigado pela companhia e a gente se vê já já no próximo vídeo, falando mais sobre esse ambiente, sobre como funciona tudo isso de ser gerente. Por que não? Eu te encontro já já. Tchau, tchau.